Sim, sim, Muito bem. claro. Pastor Ronald, está ouvindo direitinho aí? Estou te ouvindo. Maravilha. Então, a gente está conversando, iniciou a conversa lá, pastor Ronald, pastor da Igreja Metodista lá em Duque de Caxias, né, professor, escritor, é um homem abençoado por Deus aí que está no ministério já há bastante tempo, e nós acreditamos que ele pode contribuir bastante para nós que estamos aqui na nossa igreja, que temos trabalhado sobre identidade, falando sobre a nossa nova natureza em Cristo, e junto dela a gente tem tentado resgatar e fazer uma avaliação de como está a nossa vida também como metodistas, né? O metodismo que contribuiu bastante aí na história da igreja, né? Que faz parte aí da história, né? Deus tem usado bastante, usou muito John Wesley e tantos outros homens, e vale a pena a gente pensar um pouquinho e falar sobre a nossa identidade. Como eu disse lá, comecei a falar no YouTube, a gente tem falado sobre identidade aqui na igreja. Estamos no mês falando sobre comunidade. Somos filho, família e comunidade. Comunidade na perspectiva de missão, de fazer a missão, de ganhar vidas, de interferir mesmo na história, espalhando a santidade bíblica, falando do amor de Deus. E uma das características, uma das identidades do metodismo, né, é a missão, não é verdade, pastor Ronald? O Wesley foi um missionário, como nosso Deus é um Deus missionário, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, você começou a falar lá, deixa Deus te usar aí nesses mantos. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, a gente está batendo esse papo aqui, sempre é um prazer muito grande. Quero também saudar as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Enquanto você estava falando, eu estava passando os meus olhos aqui, e aí eu vi um pessoal aí, ovelha minha aí, algumas pessoas que eu já pastoreei, antes de chegar Muito aqui obrigado. no Caxias. Então, a gente agradece aí as pessoas, né, irmã Jaqueline, Mirelle, Deus abençoe vocês. É muito bom tê-las conosco aqui. Bom, sobre essa questão aí que você mencionou, das origens do metodismo e seu papel evangelístico, essa é a nossa marca, né, pastor Betinho? A Igreja Metodista, ela tem uma marca de evangelização e ação social conjugadas. Uma evangelização que desemboca numa envergadura social, né, de uma obra social muito grande, a piedade cristã. Então, essa foi uma marca, uma característica wesleyana desde os primórdios, né? O Wesley, ele iniciou o movimento metodismo assim, pregando nas ruas, principalmente para os pobres, né? Para aquelas pessoas onde era mais inacessível, digamos assim, chegar a qualquer tipo de informação. Então, o Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, irmão de John Wesley, se propuseram a fazer esse tipo de pregação itinerante. John Wesley morreu 4 anos depois. Essa mensagem do metodismo, ela chega até aos Estados Unidos e lá, de forma surpreendente, se espalha. E nós chegamos aqui, o metodismo chegou aqui no Brasil através da Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos. Que quando chegou no Brasil, pastor Betinho, interessante o dado de que, assim, existia muita resistência do catolicismo com relação à igreja evangélica. Então, a igreja ela teve de usar uma estratégia, porque o embate, hoje, essa resistência, ela é mais assim de ideias, né? Às vezes o católico contra o protestante, aquele embate de ideias, mas naquela época não, era briga mesmo, era espancamento, perseguições, era um negócio muito mais sério. Então, a igreja ela utilizou, a igreja metodista, a estratégia de escolas, universidades. É por isso que é muito forte a presença, né, dessas instituições da igreja metodista no Brasil, e muito antigo também. Elas chegaram aqui junto com o metodismo. E aí o metodismo se espalhou, né? E essa sempre foi a nossa marca, a evangelização, e com essa junção aí de um trabalho social sempre muito forte. Essa é a nossa herança, né, pastor? Então, a religião não seja social, né? O Wesley falou bastante isso, né? Uma santidade também que não seja social, né? Uma mudança que nos leva a espalhar, né, aquilo que Deus nos deu. O Wesley entendia, só não te cortando, não querendo te cortando, o Wesley entendeu o seguinte, que
a mensagem do Evangelho, a gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo pela graça de Deus. Então, isso é todo mundo, né? A mensagem é universal, não existe predestinação, a gente é arminiano, né? Agora, o Wesley, ele dizia o seguinte, a gente é salvo para as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. É a mesma relação de Tiago entre fé e obras, que a fé sem obras é morta. Então, para o metodista, é muito importante a comunidade missionária Serviço do Povo, porque através desse desempenho, dessa desembocadura social, é que se evidencia o fruto daquilo que se diz crer, né? A fé que se diz professar. Então, por isso é muito forte a ação social, o evangelismo, no entendimento nosso, wesleyano, né? A partir da herança teológica que o Wesley legou para a gente. Benção. É interessante que nessa identidade, né, que fica claro que nós somos missionários, ser missionário é estar perto do povo. Né? Eu gostaria de você falar como é que o Wesley era tão próximo, né? Ele se torna a frase dele, uma das tantas frases, né? O mundo é minha paróquia, né? Ele decide pregar fora, né? Ele se comunicando com o povo daquela época, né? Deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Ele decidiu pregar fora e foi até onde eu ouvi. Então, ele pregando fora, ele decide, né, fazer do mundo a sua paróquia, e aí eu fico imaginando ele, a linguagem, né, a forma que ele interagia com o povo, porque ele não pregava para pessoas que frequentavam a igreja, né, mina de carvão, meio de crianças que não estudavam, enfim, essa identidade missionária, ela era muito próxima do povo. Você consigo explicar, não era o evangeliquez, às vezes, que a gente tem hoje para poder evangelizar, né? Eu acho que ele era muito próximo do povo, ele falava a língua do povo, né? Sim, e é o papel do evangelista conforme a Bíblia ensina. É o evangelista conforme a Bíblia ensina. De sair pelas ruas e ir levando a mensagem do evangelho. Então, por exemplo, você mencionou aí a famosa frase, o mundo é minha paróquia. A ocasião, o contexto em que essa frase foi proferida, inclusive, John Wesley, ele estava num embate com a igreja anglicana, porque a igreja anglicana não estava aceitando as manifestações espirituais advindas daquele momento que o Wesley estava vivendo. Quando ele pregava, a pregação dele era tão impactante, tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito Santo, que coisas sobrenaturais aconteciam. As pessoas se contorciam de dor pelo pecado. Aconteciam alguns sinais. E a igreja anglicana, ela não aceitava isso. Então, ela disse para que o Wesley parasse de pregar o evangelho. E o Wesley disse, eu não posso parar, isso arde em mim, é uma vocação, fui despertado para isso. Então, a igreja anglicana disse, então aqui você não prega mais. Então, é daí que vem essa famosa frase, ele vai para o cemitério pregar, ele sobe em cima do túmulo do pai, em Epworth, e lá ele diz essa famosa frase, ele diz assim, olha, me privaram os púlpitos, as catedrais, as igrejas, mas eu posso pregar nas praças públicas, nas minas de carvão, eu posso pregar nas montanhas, nos morros, como posso pregar aqui, o mundo é a minha paróquia. Então essa é a característica do movimento wesleyano, ele já nasceu assim, né, com essa coisa evangelística. O Wesley era um evangelista, né? Forte, né? É a nossa identidade, né? Exato. Agora, você não acha que a igreja, quando a gente fala, não é só metodista, mas é o cristianismo no Brasil, às vezes, ela deixou de girar para fora e está girando para dentro, né? Como a gente está trabalhando muito sobre essa questão missionária aqui na igreja, esse mês, a gente tem falado isso, às vezes nossas programações, nosso jeito de ser igreja é muito para dentro. E a gente tem usado a força centrífuga, força centrípeda, né? A força que te joga para fora. E tanto é que a palavra igreja, né? Ser teólogo e professor pode falar muito bem sobre isso, sobre igrejas chamados para fora, né? Então, acho que o que o Wesley fez foi resgatar o que a igreja primitiva fazia, né? Que o evangelho nos traz. O que você acha, assim, no seu ponto de vista, a questão como é que a igreja ela se estrutura? Parece que ela se estrutura mais para dentro do que para fora, né? De conseguir girar essa estrutura no sentido geral, né? De tentar alcançar o perdido, né? Nesse sentido. Eu acho que hoje a gente
é claro, existem muitos programas evangelísticos que eles acabam atraindo as pessoas para dentro. Ao invés da igreja ir lá e buscar, eles usam como estratégia para atrair. E coisas que até então, né, um passado bem recente, não era assim, né? Mas eu acho que essa dimensão, sabe, de evangelismo, de ir às ruas, ir atrás das pessoas, e levar o evangelho na prática, embaixo da ponte, com o mendigo, e eu acho que isso, a igreja, de uma forma geral também, né, falando de uma forma geral, as igrejas cristãs, de uma forma geral, eu acho que elas têm enfraquecido um pouco essa parte. E, e essa tendência de ser uma força, como você disse aí, centrífuga, que é aquela que chupa para dentro, né? Porque o cristianismo, a força é centrífuga, ela empurra para fora, né? Sair das quatro paredes. A partir de Jesus, o ministério de Jesus foi 95% outdoor, né? Fora da porta, né? Compartilhando a palavra de Deus em casamentos, na praia, em todo lugar que ele via a possibilidade de levar e fincar a bandeira do evangelho. Isso foi o ministério de Jesus Cristo. Não foi dentro da sinagoga, foi fora. Aliás, um dado interessante a gente se pensar, porque justamente quando ele começa a ser trazido para dentro dos confinamentos da religião judaica, é onde ele começa a ter os piores embates. Né? É dentro que ele vira as mesas dos cambistas, é dentro que eles pegam aquelas orragas e batem naquele pessoal e bota aquela cambada para correr. É pro lado de dentro que os papas da religiosidade judaica se enciumam contra esse rabino administrável chamado Jesus de Nazaré, e as controvérsias sobre os sábados aparecem. Então, dentro daquele religiosismo aprisionante, acachapado, judaizado, né, que é o berço ali do cristianismo, né, onde estava nascendo tudo ali com Jesus, foi onde ele teve os maiores problemas. E a mensagem cristã sempre foi essa, né, fora. Então a igreja ela não pode... Hoje, o pastor Betinho, se você me permite, a igreja hoje, ela está se... Talvez, assim, eclesiologicamente falando, porque quando a gente fala de missões, missiologia, tem a ver com a eclesiologia, eu acho que ela está assim, criando muitos mecanismos, às vezes até mesmo de entretenimento, que perde um pouco a dimensão da tarefa da igreja, do ID. Porque deixa de, por exemplo, levar essa mensagem de confronto do pecador, da santidade, de empurrar a igreja para fora. E aí fica aquela coisa, aquele culto mais assim que atrai as pessoas, que não mexa com as pessoas que estão no banco, que não as incomode, aquele culto coach, aquele culto terapêutico, aquela coisa assim que o cara quer ouvir. No entanto, é uma ideia estranha a teologia do Novo Testamento, a reflexão bíblica teológica do Novo Testamento, que o fluxo é sair para fora e pregar uma mensagem que não importa se as pessoas estão gostando, é a mensagem do Evangelho, o Evangelho da cruz. Então, acho que nesse sentido, a igreja precisa refletir muito seriamente a respeito das suas origens, do seu papel. Não sou contra o entretenimento, eu só acho que é um caminho que pode ser muito, se mal utilizado, ele é muito prejudicial. Eu acho que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu papel. Eu acho que não pode ser ênfase. Quando ele vira ênfase, a gente negligencia outras coisas dentro da igreja. Inclusive, isso que a gente está falando, missões. Né? Então, eu acho que é uma coisa a se pensar. Uma coisa acaba ligando a outra. Você percebe aí que eu estou tentando... Né? Mas a natureza da igreja, né? A nossa natureza como igreja tá ligado à missão, né? Então faz sentido ser igreja, né? Acho que seria... Não faz sentido, né, a gente querer ser igreja sem uma igreja que se importe, né, em levar o evangelho que a formou, né, que dá base para ela. Então, se a gente não prega o evangelho, a gente vai deixar de ser igreja, né? A gente vai formar pessoas que estão juntas no mesmo lugar, mas não são igreja, né? Então, dentro desse conjunto, pastor Ronald, essa questão, igual Wesley, né, pegando, né, a realidade que Jesus enfrentou
depois a realidade que o metodismo enfrenta na Inglaterra, né? E o Wesley, ele tinha isso como essencial, na verdade, né? Na sua teologia, né? Ele tinha isso como outras coisas, né? Que você quiser citar alguma coisa, fica à vontade, mas entre tantas coisas que ele colocou como essencial, a frase de Agostinho, né? Que ele vai dizer que no essencial, unidade, acho que a unidade evangelística do metodismo, acho que fazia uma diferença enorme para alcançar tanta gente. Eu acredito assim que ele conseguia ter a mesma linguagem, né? Porque não tinha o meio de comunicação que a gente tinha, né? Bem distante disso. E você vai ver que o Wesley investiu em publicar material, né? Carlos Wesley investiu em fazer música falando da doutrina do metodismo, falando da visão metodista. Né? Isso era essencial para o metodista. Acho que a missão e outras coisas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da frase, né? O que o Wesley pensava nesse sentido de essencial, né? Que faz parte da nossa identidade, o que é essencial para nós, enquanto metodista, cristãos, né? Sim, sim, claro. Então, assim, é só para a gente definir, né, melhor isso no pensamento de Wesley, a gente precisa pensar o que é essencial. O que significa a palavra essencial? A palavra essencial vem de essência, não é isso? Então, é aquilo que quando a gente traz isso para o contexto do que a gente está falando, que é essencial para a fé cristã, é aquilo que é a essência da nossa vivência cultica, litúrgica, da nossa vivência espiritual. O que é essencial? São coisas que a gente não pode abrir mão. São coisas que não há negócio. E aí a gente poderia citar alguns exemplos disso no pensamento de Wesley. Por exemplo, a Bíblia enquanto palavra de Deus. Para ele é uma revelação de Deus, é a autorrevelação de Deus, a Bíblia, e isso é essencial, não há negócio. Né? A Bíblia não é tratada como uma coisa qualquer. Então, são pontos que quando a gente fala de cristianismo, de vivência, fé cristã, são coisas que a gente não abre mão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a gente pensar sobre a essência da nossa fé, quando ele afirma o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Ou seja, se o evento ressurreição não tivesse acontecido, seria vã a fé que a gente professa. Então, por exemplo, esse tipo de entendimento, de verdade, é absoluta, é essencial, é algo que não se abre mão. Né? Agora, o que não é essencial? A gente também pode colocar alguns exemplos. A gente sabe da importância da ceia, da essencialidade da ceia. No entanto, a forma como a gente ministra essa ceia, tem pessoas que fazem uma vez por mês, tem pessoas que fazem uma vez a cada 3 meses, tem pessoas que fazem um pedaço de pão maior, um pedaço de pão menor. A forma não importa. Porque quando a gente fala de forma, a gente está falando de não essencial. Agora, o que é essencial, que é o conteúdo, que é a mensagem, que é a importância do ato, a gente tem que estar em comum acordo. Né? Tantas outras coisas que a gente poderia também citar como exemplo de questões que não são essenciais. Então, a despeito disso, daquilo que é essencial e do que não é essencial, ele diz assim: em tudo tem que ter amor. Então, para as coisas, para as questões que são essenciais, a gente tem que ter amor. Para aquilo que também não é essencial, amor também sobre todas as coisas. Então, ele amarra isso tudo. Né? E toda a teologia wesleyana, essa nossa herança que a gente tem, ela é um desdobrar muito dessa frase. Né? Eu acho que resume bem muito, né, o pensamento de John Wesley. Por exemplo, quando a gente fala dessa relação de forma e conteúdo, vou pegar um exemplo aqui que talvez fica mais claro para quem está assistindo a gente.
o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios o seguinte: eu me fiz de louco para ganhar o louco, me fiz de sábio para ganhar o sábio, tendo em vista a promoção do evangelho e tal. Ou seja, a forma, ela pode se adequar à realidade, ao contexto, mas o conteúdo não, ele é imexível, ele é inalterável. Eu não sei se você já ouviu falar, o pastor Betinho, naquele cantor Cesarel. Na época ele é um cantor de funk, que ele tinha um funk muito conhecido, que é assim: qual a diferença como é que é? Qual a diferença entre o charme e o funk? Dan, 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 dan. Eu sou novo, cara. Não viu? Você curtia tanto funk aí, mano, né? Então, esse cara se Não, não lembro. converteu. Esse cara se converteu. Essa música, por exemplo, ele alterou a letra. Ele manteve a melodia e alterou a letra. Ficou assim, ó. Qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio anda triste, o crente sorridente. Aí aqueles batidão. Aí o cara sobe aqui nessas comunidades aqui, no Rio de Janeiro, com esse pancadão aí aquela malucada lá com fuzil na mão, legal, vai se afluindo, vai chegando. Daqui a pouco ele coloca um púlpito lá no meio e ele começa a pregar a palavra de Deus. 100, 150, 200 bandidos aceitam a Cristo por esse trabalho que ele faz. Aí eu pergunto, como é que a gente vai falar mal do cara, porque a gente está muito cômodo pregando dentro das nossas igrejas, e esse camarada está arriscando tomar um tiro na cabeça lá em cima daquele morro? Tem que ser homem de Deus para subir numa comunidade dessa aí e pregar e fazer um trabalho dele. Jesus falou assim: aquele que não é por mim é contra, quem comigo não se ajunta espalha, não é? Mas às vezes, por causa daquilo que não é essencial, a forma, a gente fica discutindo entre quatro paredes da igreja, como é que é a forma certa de fazer o evangelismo, como é que é isso, como é que é aquilo, e a gente deixa de colocar em prática o que é essencial e ser tolerante para aquilo que não é essencial, saber conversar, porque eu acho que falta isso, o amor, essas coisas. Então, veja como isso é plástico que você está colocando, essa frase de Agostinho que o Wesley reforma, como isso é plástico, como isso é aplicável em vários contextos, né, da nossa vivência eclesiástica. Isso é muito plástico. Verdade. Não, muito, muito legal. Benção. Mas o ser humano tem dificuldade de entender essência, né? Acho que o ser humano sem essência, ele não vai conseguir assimilar a essência e vai pegar aquilo que é passageiro, né? Que são formas. Uma forma dá certo, e às vezes uma forma dá certo, joga fora a essência e fica com a forma, né? Às vezes acontece, o ser humano é assim. Não é só a igreja, não, o ser humano é assim, né? Ele tem dificuldade de pegar a essência. E Deus é a essência pura, né? Deus então, acho que isso acho que falta muito pra gente. O interessante é que a frase, né, você colocou bem, o amor vai fazer a gente ter essa visão. Acho que o amor faz a gente enxergar melhor, né? Quando a gente ama de verdade. E o Wesley era alguém apaixonado com a obra, e nós que somos, né, metodistas, precisamos ter um coração aquecido nessa visão, né? Agora, o que a gente pode fazer, né? A gente colocar aí, o que pode fazer para a gente conseguir assimilar melhor essas essências, sabe? Será que é ensinar mais, ter mais tempo para ensinar sobre a essência da nossa fé, né? De como o metodismo foi atravessando a história, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade, às vezes a gente guarda muita forma, né? Muitas tradições, e aí a gente não consegue transferir a essência, né? A gente acaba vendo isso, a gente tem muita coisa boa, e quando a gente vai transferir, a gente transfere a forma sem a essência, aí depois o tempo vai passando, a pessoa não consegue fazer a transição, né, das formas, né, e preservar a essência, né? Hoje, por exemplo, né, igreja preta, igreja amarela, igreja azul, né, pode luz na igreja, não pode, né? Às vezes a gente fica com dificuldade, acho que eu vejo isso como problema, né? A gente não conseguir transferir a essência, né? A gente conseguir transferir mesmo o que a gente tem como identidade, que ela vai se adaptar, mas não, como você falou, ela nunca vai mudar, é a mesma, né? Como a Bíblia, a gente não negocia, a palavra de Deus não é negociável. O que a gente pode fazer? O que você acha que essa caminhada sua? Pois é, assim, isso que você está falando, antes de responder assim, diretamente a sua pergunta,
esse lance desse monte de proposta que tem hoje, né? Falou igreja preta, as megas churches, né? Tanta coisa que a gente vê aí para atrair as pessoas, né? E, e, e assim, a reboque disso tudo, uma coisa assim que a gente iniciou falando lá atrás, é a questão do entretenimento, né? Das coisas serem motivadas como entretenimento. Então, quando isso acontece, a gente vê uma preocupação, às vezes, da igreja, mais de animar a plateia do que edificá-la verdadeiramente. E aí, a gente começa a alterar aquilo que, de repente, seria a ênfase da mensagem do evangelho, da pregação. Então, aí tem pessoas que dizem assim, não, mas você mesmo acabou de falar aí, ó, a gente tem que se adequar à questão da forma, não o conteúdo. Mas, pois às vezes a relação é tênue, e isso influencia na forma da gente ser igreja, da gente compreender o nosso papel, a nossa missão da igreja. Então, uma vez dito isso, eu acho que a igreja ela precisa, sim, voltar para as origens que a trouxeram até aqui. A gente não precisa ir num passado muito distante para a gente ver como que o cenário, a igreja evangélica, ela vem mudando. Como que a igreja vem passando por transições após transições. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, pastor Betinho, a mensagem predominante no púlpito era o seguinte: você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno, só Jesus salva. Você, por exemplo, você entrava para a igreja, ao aceitar a Cristo, você passava por um processo de ressignificação. Por exemplo, você falava, tinha um linguajar, muitos palavrões e tal, aquilo era ressignificado, você não falava mais. No domingo à noite, ou no sábado à noite, ao invés de você ir para uma boate, para um bar que você frequentava, você passa a frequentar a igreja. O seu ciclo de amizade muda. Não porque você vai abandonar as pessoas, mas porque trevas não combinam com luz. Você não vai ter os mesmos gostos, frequentar os mesmos lugares. Você não vai ter prazer na prática das mesmas obras. Então você passa por um processo de ressignificação de tudo. Então, esse tipo de pregação do evangelho, ele tem mudado de anos para cá. Os louvores. Hoje é muito comum a gente ver louvores que é autoajuda, não é? E aqueles louvores que de 20, 30 anos atrás, que era mais aquela coisa vertical do que horizontal, aquela coisa mais adoração mesmo, profunda, de exaltar a soberania de Deus, de magnificar a excelência da soberania de Deus. Hoje parece que ele é mais horizontal, é mais assim para dar aquela, sei lá, para de alguma forma que fosse um diazepam espiritual. O cara chega na igreja e ele, estou me sentindo bem, não é? Então, assim, eu sei que é pesado isso aqui que eu estou falando, né? Mas, assim, é uma coisa que vem sendo ressignificada, ao meu ver. Tem coisa positiva nisso? Tem, mas eu acho que tem perdido a essência. Então, eu acho que é um trabalho de retorno. Retorno. A gente voltar a valorizar algumas coisas. Por exemplo, a gente fortalecer a doutrina na igreja, né? O ensino bíblico na igreja. Acho muito importante a capacitação da membresia da igreja, não é só da membresia clériga, dos caras que são formados para ser pastor e ter uma ótima formação, não só, eu acho que isso também é de extrema importância para não ser uma formação superficial, rasa, desse tipo de coisa que engole tudo sem reflexão sabe, eu acho que é trágico isso. Agora, a capacitação da membresia também, a capacitação do laicato, dos líderes de ministérios, né? Preparando esse pessoal. Acho importante também o fortalecimento das escolas dominicais, que hoje também têm sido muito enfraquecidas diante desse novo jeito de ser igreja, né? Diante dessa nova eclesiologia que a gente tem por aí. E então, assim, eu penso que o caminho não é a gente inventar a roda.
Não é uma nova moda, é a gente voltar àquilo que trouxe a gente até aqui. Nessa tentativa de querer inventar as coisas, de atrair as pessoas, que eu acho que está vindo, em grande parte, o motivo da descaracterização daquilo que a gente preza, né? O Evangelho. É isso que eu penso, pastor Betinho. Maravilha. É um desafio, né? Acho que você como professor, seminário, acho que o estudo, a gente poderia investir mais em capacitação, né? Uhum. Às vezes a gente está focado muito em alguns cultos que são fundamentais, nós temos o culto domingo, né? Mas eu acho que a gente poderia investir mais em estudo, ouvir as pessoas, explicar para elas o que a gente pensa, né? E mostrar para elas que a gente sabe que muitos não querem ouvir, né? Mas imagine se tem 10 ouvindo, né? Acho assim que a gente caiu num problema muito grande, que a sociedade vive as coisas muito rápidas. E fundamentar pessoas na palavra, né, na nossa doutrina, no caso, leva tempo, né? Acho que leva tempo, esforço. Às vezes, eu como pastor, às vezes eu quero um resultado imediato, e Deus muitas vezes fala, não é bem assim. A gente quer fundamentar as pessoas, e a gente fica, às vezes... Mas a gente fica seduzido, às vezes, querer fazer as coisas mais rápido, né, para ver resultado. Mas nós somos... Mas a essência, acho que quando a essência está clara, a gente não negocia ela, né? Acho que essa frase, ela ajuda muito a gente pensar sobre isso. Quando a essência está clara, a gente não negocia, né? E agora, para a gente não demorar muito, a nossa igreja tem um ponto que eu acho muito interessante, que isso tinha que se usar para mostrar a nossa característica, não para atrapalhar. Você chegou a falar, mas voltando um pouquinho, liberdade, no não essencial, liberdade, né? No não essencial, liberdade, não é para mexer, não é mexer na unidade, né? Não é mexer no essencial, mas é para fazer que a gente dê espaço para respeitar as diferenças, né? Respeitar as opiniões, respeitar as ideias, né? Os estilos. A minha igreja, por exemplo, a Igreja Metodista Volta Grande 2, você vê estilos diferentes, e aí é fantástico isso. É fantástico. A grande questão é quando há uma diferença que é sobrepor a outra. Então, acho que é uma qualidade que a gente tem, que às vezes outra igreja não tem. E aí eu acho que às vezes a gente tem usado errado, né? Assim, se a gente conseguir usar isso de uma forma mais no amor e a essência estando clara, a gente vai valorizar a diferença. Por exemplo, estilos musicais, né? A gente tem diferença. Está no Brasil, cara, que cada um gosta de um estilo. Você aí, você é funkeiro, eu não sabia. Você era do funk, né? Tem o do samba, tem o worship, sabe? Então a gente não pode colocar tudo numa caixa só. Acho que é aí que está o grande segredo da nossa igreja. Acho que uma qualidade enorme, no não essencial, liberdade. Quando está claro, a gente vai conseguir usar a liberdade sem querer atropelar do outro, né? Sem querer que o outro seja anulado. Não quero que a sua seja anulada, eu quero que a minha também tenha vez. E juntos a gente alcança o maior número de pessoas possível. Verdade. Também acho, pastor Betinho, é verdade. Eu estava aqui lembrando de algumas coisas que você está falando aí, porque assim, eu acho que, como eu posso dizer, unidade é diferente de uniformidade. Né? Unidade eu posso ter um objetivo em comum contigo, pensando diferente de você em alguns aspectos. Mas a gente tem o mesmo objetivo em comum. Pensar e deixar pensar. Né, o lema metodista? Uniformidade, não. Verdade. A gente não aceita soldadinho enfileirado, assim, um atrás do outro, sendo capitaneado por alguém, que anula a pessoa, o pensamento, o gosto, anula. E uma das riquezas que constituiu sempre a história da nossa igreja é a unidade, e não a uniformidade. Essa pluralidade de coisas que tem na sua igreja, que tem na minha, que tem em outras igrejas, isso não é uma fraqueza, isso é talvez a nossa maior força, porque na pluralidade desse entendimento,
essa coisa tão plural de entendimentos, de visões, a gente pode juntar tudo isso. Aí aquilo que eu sou forte, você é fraco. Naquilo que você é forte, eu sou fraco, a gente se complementa. E aí a gente ajuda um outro e transforma isso num objetivo de reino. Uma igreja muito forte, se ela souber lidar com as diferenças, entendendo que a diferença ela não é um problema. Reside aí uma grande força e uma grande riqueza. Então, a gente está vivendo em dias muito esquisitos, porque, assim, falando isso, soa estranho até para muita gente que, de repente, pode nos ouvir aqui, porque a gente vive num mundo muito polarizado. É os de lá e os de cá. E aí não tem muita conversa, o pau come quando tem uma discussão. Né? Então, assim, parece que as pessoas não sabem discordar sem brigar. Isso é uma característica muito forte. A gente está vendo na política aí, né? Lula, Bolsonaro. Né? Assim, as pessoas não sabem discordar sem brigar. O pau tem que cantar. E dentro das ambiências cristãs, né, das igrejas e tal, a gente leva esse tipo de vivência também. Hoje a gente está vivendo dias esquisitos. No entanto, a gente precisa lembrar disso, que o pensar e o deixar pensar, como identidade metodista, como herança nossa, que unidade é diferente de uniformidade. E que a pluralidade, ela é boa. Isso ajuda a complementar as ideias. Isso ajuda a ver o que o outro não está conseguindo ver, entender o que o outro ainda não entendeu. Isso é bom, isso é muito bom. É a gente que precisa saber lidar com a pluralidade. Saber que eu não sou o dono da verdade. Que eu posso, o que eu penso hoje, eu posso estar errado. E o outro amanhã vai me ajudar a entender, a ver isso, e vice-versa. Eu acho que isso é uma grande riqueza. Então, a unidade é uma marca, uma característica metodista muito forte, e lembrando que isso de nada tem a ver, de longe, isso não tem a ver com uniformidade. Legal, benção. Agora que a liberdade não atrapalhe, né, a igreja a caminhar, né? Estou dizendo, né, na questão da frase, que ela não atrapalha, às vezes a gente tem a dificuldade de pensar e deixar pensar, e a frase, né, fala, desde que você não fira o cristianismo, né, desde que você não mexa com coisas que são pilares da nossa fé. Então a liberdade, ela igual você disse, é importantíssima, mas ela não pode afetar. Então, eu acho assim que o amor, ele tem que estar forte, né? Evidente nos corações, mas eu quero, o objetivo, né, de falar sobre, bater essa conversa, é tentar consolidar não somente a questão do metodismo, mas o cristianismo, né? Você entender sua filiação agora em Deus, no Senhor. E nós, como fazemos parte da Igreja Metodista, a Igreja Metodista, ela resgatou muitas coisas da igreja do passado, né, e uma delas foi o foco, né, o foco missionário, o foco nas doutrinas que faziam a pessoa viver uma nova vida. Wesley, né, algo que era fundamental, Wesley é a vida de santificação, né? Acho que poderia terminar esse bate-papo falando sobre, acho que esse essencial na linha dele de santificação, né, como de uma santificação, não era uma santificação de se isolar, né? Ele, na frase dele lá também, vai dizer que é uma santificação social, né? Acho que deveria a gente destacar também esse perfil, né, de santificação, de mudança de vida, nova criatura, né, que acho que ficou muito claro no que o Wesley fazia, né? Sim, verdade. Inclusive, se não me falha a memória, a graça preveniente, graça justificadora, graça santificadora, tem tudo a ver aí com o que a gente está falando, porque a conversão segue etapas. João, mas a conversão não é um status atingido. O cara aceitou Jesus, ele agora é crente, é um status. Não é isso. Ela segue etapas. Ela inicia-se com a graça preveniente, que é você não tem necessariamente conhecimento de que algo está acontecendo dentro de você. Você foi para o culto, você nem soube que você foi para aquela igreja, você não era crente, de repente você foi parar lá. A graça de Deus já agindo em você. E aí ele vai falar então da graça santificadora. Ele compara isso com uma varanda, porta e sala. A graça preveniente é a varanda, a porta da sala é a graça santificadora, onde você começa a entrar num processo de santificação para chegar dentro da sala onde você é justificado por Cristo. E com essa ideia, ele alinha fé e obras.
não existe santidade sem que isso desemboque numa obra piedosa, numa obra de misericórdia, numa obra social, num gesto em direção concreta, em direção ao próximo. A fé ela tem que ser tateada, ela tem que ser tangível, ela tem que ser observável, ser vista nas expressões de amor, de cuidado, de solidariedade, de generosidade. Então a fé, sem esses predicados, para Wesley não era fé, era uma crença, era um supersticionismo, uma abstração, qualquer outro tipo de coisa, mas não uma fé bíblica. Então, as duas coisas estão muito ligadas para Wesley. Não significa que uma pessoa que não é cristã e que faz obras, que ela é salva em Cristo Jesus, porque não é pelas obras. Agora, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus, as obras têm que acompanhar a fé. Então, a fé sem obras é morta. Então, ele não é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras, como a gente já comentou aqui. Então, a santificação, ela é visto dentro de um contexto que não pode ser, falarmos disso de forma isolada no pensamento wesleyano. Porque amor, santificação, vida espiritual, espiritualidade, tudo isso tem uma relação intrínseca em que uma coisa está interligada na outra, né? O que eu acho, assim, de muita coerência com o pensamento bíblico. Eu costumo, às vezes, falar em sala de aula, seja para os alunos, ou seja para as ovelhas na igreja, ou seja com quem eu tenho a chance de conversar, eu digo o seguinte, ao pastor Beltrino, com todo respeito às outras denominações, e não é com sentimento de valor ou desvalor que eu vou mencionar essa frase, longe de mim, mas assim, é justamente por isso que eu sou metodista, porque eu concordo, aquilo que eu entendo, creio, do que a Bíblia ensina, do que a palavra de Deus ensina, na minha opinião, é aquilo que a comunidade de fé que mais se adequa, que mais se alinha, que mais se aproxima disso é a igreja metodista. É por isso que eu sou metodista. Senão eu ia ser pastor batista, presbiteriano, sei lá o que fosse, ou nem pastor, servir ao Senhor numa igreja como qualquer pessoa, qualquer cristão. Mas assim, a minha opção pelo metodismo é por ver uma profunda coerência no pensamento de Wesley com aquilo que o Novo Testamento, sobretudo, ele ensina no ser cristão. Então, é o que eu penso, é o que eu acho, e glória a Deus, né? Graças a Deus, vamos que vamos. Maravilha. Para a gente terminar, então, se alguém pergunta para você o que é ser um metodista, o que você responderia de uma forma mais objetiva? Pai, ser metodista é ser alguém apaixonado por Jesus, apaixonado pelas vidas, apaixonado pela missão, apaixonado pelos de fora. Você ser metodista. Tem o evangelismo aqui, ó, na veia, que abre a boca, não tem como não sair Jesus dessa boca, quando conversa com alguém, uma hora ou outra. Qualquer assunto que você estiver conversando, você está conversando de Netflix. Daqui a pouco tem uma série Jesus, já entra, meu irmão. Não é? Ser metodista é isso, coração aquecido pela palavra de Deus, por essa fé, por essa chama. Então, entre tantas coisas que a gente poderia falar, a Igreja Metodista, sua identidade é uma identidade missionária, né? Uma comunidade missionária a serviço do povo. Então, eu acho que a gente poderia rever as nossas práticas, algumas coisas, se a gente está comunicando com o povo. Né? Às vezes a gente está se comunicando muito entre nós, mas a gente tinha o povo lá fora. Né? Será que a gente está atraindo o povo? Ou a gente está, como você disse, né, muito interessante, será que a gente está indo até o povo? Né? Porque atrair, às vezes atrair, a gente pode acabar tropeçando nas estratégias, né? Mas quando a gente vai e prega o evangelho puro e simples, ele é capaz de transformar vidas, né? Maravilha. Mais ou menos isso. Obrigado, meu querido. Foi peleja pura. Peleja mesmo. Até a luz acabou, né? Eu acho que o povo nem sabe que a gente está aqui. O pessoal está esperando que a gente está lá no YouTube, lá, até agora deve estar esperando a gente lá no YouTube. Eu estava direitinho lá no YouTube, cara, mas vamos alinhar. Tudo por causa da minha voz, cara. O seu estava direitinho, à distância. Você está aí em Duque de Caxias, né? Isso. Então, mas vamos alinhar. Obrigado aí pela paciência, pela insistência por estar com a gente. Obrigado aí pelo convite. Prazer. Depois a gente vai disponibilizar isso aqui no YouTube.
né? O pessoal está vendo depois, foi muito legal. É um bate-papo, né, mais solto, mas eu creio que vai edificar. A me edificou, né? Foi A benção. mim também. Foi muito prazeroso. Manda um abraço pessoal aí, a igreja. Obrigado. Um abraço ao pessoal que está nos acompanhando aí também, né? Deus abençoe a todos. Viu o pessoal aqui acompanhando, legal. Muito obrigado aí. Valeu Luciane mesmo pela companhia. Luciano, Deus abençoe vocês. A galera benção aí, boa. Oh, legal. Forte abraço, gente. Obrigadão pela companhia, o pessoal que entrou aqui, né? Eu vi aqui o pastor Vinícius, vi aqui o Ayrton Suete, mas quem aqui? Mônica. A galera daqui também, o Benício Silva. Um abraço. Aí, a galera participando aqui. Que a gente consiga despertar missão no coração dos nossos irmãos, né? Acho que é tanta coisa que a gente poderia falar, mas o meu desejo aqui na igreja, nesse mês, nós temos falado sobre isso. Nós somos uma comunidade. Somos filho, família e comunidade. Ou seja, assumir responsabilidade missionária. Ganhar gente para Jesus. Eu tenho usado muito o exemplo da mulher samaritana, pastor, né, que não teve muito tempo para estudar ali, mas um encontro foi o bastante, né, para largar o cântaro e correr para Samaria e falar, eu conheci o Messias. Amém. Que a gente consiga. Claro que a capacitação, como você disse, aí é fundamental, mas acho que toda capacitação, todo encontro, tem que gerar em nós um coração missionário. Amém. Forte abraço, querido. Deus abençoe a família aí, a sua igreja, os irmãos aí de Jardim do Avião. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Obrigado, amigo. Tamo junto. Quero trazer você aqui ao vivo. Vamos, com o maior prazer. Só marcar. Tamo junto. Abração, querido. Valeu. Tchau, tchau. Forte abraço. Valeu. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.